Fala, meus queridos alunos da disciplina de execuções. E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nessa quarentena, nesse isolamento social? Bom, pessoal, é importante a gente manter o isolamento social para que a gente consiga voltar às nossas atividades o quanto antes, tá bom? E, para tanto, a gente não está tendo as nossas aulas no formato presencial, a gente está tendo no nosso formato remoto. Então, sigamos com a nossa aula no formato remoto. Hoje a gente vai ter a nossa 16ª aula. Isso mesmo, 16ª, eu não pulei a 15ª. A 15ª vai ser a nossa avaliação. Avaliação essa que a gente já está com data definida, já está com horário definido. Se por acaso você não agendou esse horário, não está preparado para esse horário, tome nota e estude que ainda dá tempo, tá bom? Então, a aula de hoje a gente vai ver a execução definitiva e provisória na nossa 16ª aula. Bom, pessoal, vamos lá. E logo de cara eu trago para vocês um entendimento crucial que a gente vai conseguir colocar um marco logo na nossa aula remota, logo de cara, logo nesse primeiro slide, que é o seguinte: a execução definitiva, ela tem por fundamento um título executivo, judicial ou extrajudicial, enquanto a execução provisória é apenas o título judicial. Bom, essa é a diferença primordial. Logo de cara, a gente já consegue dizer que a execução definitiva ela tem por fundamento um título executivo judicial, e esse título executivo judicial ele é expressado ele é gravado através de uma decisão de mérito transitada em julgado. Isso mesmo, para ser um título executivo judicial diante de uma execução definitiva, ele precisa ter transitado em julgado. E esse trânsito em julgado é com base no artigo 502 do nosso Código de Processo Civil. Por favor, tome nota a esse artigo 502. A gente vai ver logo adiante ele. E também, evidentemente, com base em um artigo que eu já citei aqui, já foi objeto de estudo em aulas passadas, que é o artigo 515 do nosso Código de Processo Civil, certo? Já a respeito do título executivo extrajudicial para execução definitiva, a gente funda através do artigo que também já foi objeto de aula, que é o artigo 784 do nosso Código de Processo Civil. Já a respeito da execução provisória, a gente tem que são apenas os títulos judiciais. Mas esse título judicial, ele é aquele título que ainda não transitou em julgado. É uma decisão que não transitou em julgado. Ou seja, ela está em virtude ainda de uma eventual pendência. E essa pendência, ela é originária, talvez por conta de você ter, nesse processo, um recurso que foi recebido sem efeito suspensivo, beleza? Então, sobre esses artigos que eu acabo de citar, 2 deles já foi objeto de aula. O artigo 515 do CPC, que nos traz o rol dos títulos executivos judiciais, do mesmo modo do 784 do CPC também, que apresenta um rol de títulos executivos extrajudicial. Bom, o título executivo ele é muito importante na execução. A gente já conversou isso diversas vezes, dessa relevância do título executivo para a execução. Sem ele, a gente não pode aferir qual é a causa de pedir, qual é o pedido, qual é a legitimidade, o interesse de agir, enfim, pode-se dizer que o título executivo ele é onipotente. Ele é um documento indispensável para a propositura de uma execução, seja ela definitiva ou provisória. E é com base nele que todos os elementos da ação, vários requisitos processuais, serão examinados.
esses elementos que são essenciais para essa eventual início da execução, ele é verificado através do título executivo. E a partir do seu conteúdo, o título executivo, ele identifica as partes dessa ação, qual é o objeto dessa atividade judicial, e ele também limita um ponto muito importante para o processo de execução, que é qual é o limite do executado. Qual é o limite que o exequente ele pode cobrar desse executado. Portanto, com base no artigo 515, nós temos que os títulos executivos judiciais são as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de uma obrigação de pagar uma quantia certa, de fazer, de não fazer, ou até mesmo de entregar uma coisa. Algo que a gente vai estudar ainda mais à frente, a gente vai verificar como que se dá essa execução dessa quantia desse pagamento de uma quantia certa, dessa obrigação de fazer ou não fazer, ou até mesmo de entregar uma coisa. Nós temos também a decisão homologatória de uma autocomposição judicial, a homologação de uma decisão de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza, ou seja, nós temos que pode ser autocomposição judicial e extrajudicial, desde que seja homologada pelo um juiz, no caso da extrajudicial. Nós temos também que pode ser o formal ou até mesmo a certidão de partilha, o crédito de auxiliares de justiça, quanto custas, emolumentos, honorários, a sentença penal condenatória, a sentença estrangeira e a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur, através do Superior Tribunal de Justiça. Nós vimos nas aulas passadas todos esses títulos, todos esses pontos, e caso você não recorde, eu peço que, por favor, você volte a algumas casas e verifique esses títulos executivos judiciais. E se por acaso tiver alguma dúvida pendente, eu estou inteiramente à disposição, seja aqui no YouTube, vocês podem me consultar também através do WhatsApp privado, que eu estou à disposição para conversar com vocês, por e-mail ou até mesmo no Moodle, através de um tópico que eu abro em todas as aulas, que é o tópico das dúvidas, um fórum de dúvidas, tá bom? Sintam-se inteiramente à vontade, não quero que ninguém fique com dúvida. E dúvida tem que ser tirada na hora. Se você está com a dúvida, pergunte na hora, não deixe para depois, porque a gente vai fazer outra coisa que não vai tirar essa dúvida, que não vai dirimir essa dúvida. A gente vai pegar um jantar para fazer, um almoço para fazer, vai cuidar do filho, vai cuidar do cachorro, vai fazer uma atividade física, vai estudar outra matéria, vai fazer atividade de outra matéria, enfim, vai aparecer um mundo de coisas para você fazer e você vai acabar esquecendo de tirar essa dúvida e vai ficar com esse ponto de interrogação na sua cabeça, tá bom? Já o caput do artigo 784 e os seus incisos, eles definem que, por lei, pode ser identificado por título extrajudicial. E, portanto, eles definem quais podem ser objetos de um eventual processo de execução. No entanto, há também algumas previsões de legislação extravagante, como se observa na própria previsão desse artigo, no inciso 12. Então eu peço que vocês tomem muito cuidado para esse inciso. Por favor, peguem esse... Vai lá pegar seu vade-mecum, para tudo. Se você não tá com o seu vade-mecum, vai lá pegar e bota nesse artigo aí, 784, e vamos marcar o inciso 12. Pega esse inciso 12, bota lá uma bolinha, faz um grifo, sublinhe. Tem algumas pessoas que gostam de usar marca-textos coloridos. Pega seu marca-texto colorido, enfim, faz só do jeito que você quiser. Pode fazer um desenho do lado até, se for o caso. Mas eu quero que destaque este inciso por ser extremamente importante, combinado?
Bom, nós temos que o título de crédito ele é dotado de características próprias. Por exemplo, ele tem uma objetivação de tutela executiva, literalidade, abstração, ou seja, um título, um direito de crédito que se desvincula dessa cláusula, dessa causa ordinária. Ele é por si só, ele existe por si só. E também, evidentemente, um dos pontos mais importantes do título de crédito, que é a cartularidade, o que implica que esse credor ele deve possuir essa cártula do título, certo? Deixa eu beber uma água aqui, estou falando muito. Além disso, a gente precisa observar mais um ponto acerca dos títulos executivos extrajudiciais em processo de execução. E para isso é um entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Pegue sua anotação e anote essa súmula, por gentileza. E o Tribunal Superior, o Superior Tribunal de Justiça, ele diz que o rol do artigo 784 ele deve ser interpretado de forma restrita, ainda que haja uma previsão de legislação extravagante, ou seja, ali não é um mero rol exemplificativo, certo? Ele é um rol taxativo. Anotem esse ponto, anotem essa observação, por favor. E lá no artigo 784, a gente verifica uma série de possibilidades de títulos executivos extrajudiciais. Nós temos letra de câmbio, nota promissória, duplicata, o documento, prestem atenção que isso é muito usual, o documento particular assinado por um devedor e por duas testemunhas. Qual é o nome disso? Confissão de dívida, em muitos casos. Pode ser um contrato também. A gente verifica bastante essa cártula, esse título executivo. A gente tem também aquele instrumento que pode ser produzido mediante uma transação, desde que seja referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria ou pela Advocacia Pública e pelos seus advogados e conciliadores, evidentemente. A gente tem também a questão do crédito, desde que seja comprovado decorrente de aluguel de imóveis. Isso mesmo, aquele crédito, aquele aluguel que não é pago, ele também pode ser objeto de título executivo extrajudicial. Bom, e eu gostaria que vocês verificassem novamente esse artigo, que a gente também já trabalhou em aula passada, e se por acaso você não se recorda desses títulos executivos extrajudiciais, por favor, voltem umas casas e estudem esta questão, tá bom? Falei para vocês sobre esses pontos, ficou pendente o artigo 502. Então eu gostaria de verificar com vocês esse dispositivo que eu já citei, o artigo 502. Portanto, vejamos. Artigo 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Veja que importante, veja que essencial para a gente conseguir prosseguir na nossa disciplina tal dispositivo. E eu queria comentar um pouco sobre a importância desse artigo. Bom, a gente já viu essa relevância, a gente viu como ele é interessante. Eu espero que vocês tenham estudado nas matérias antecessores, e se por acaso não estudou, eu vou dar uma pincelada agora, até mesmo fazendo essa ligação com o nosso processo de execução definitivo, certo? Lembrem-se que a gente falou isso no início do slide passado. Bom, por ele ser esse fator primordial para essa decisão definitiva, é interessante a gente traçar alguns pontos.
a coisa julgada e a estabilização dessa decisão de mérito, que ela pode ser através de uma decisão interlocutória ou através de uma sentença, ela não mais sujeita a eventual recurso, recurso ordinário ou recurso extraordinário. Essa coisa julgada, ela tem o caráter material, ou seja, coisa julgada material, que ela incide sobre sentenças definitivas e não admite, em hipótese alguma, que essa mesma demanda ela seja novamente proposta. E nesse sentido, segundo o entendimento pacífico do STJ, para que se opere a coisa julgada, deve haver uma tríplice identidade entre as ações. Ou seja, que essas ações elas não podem ser propostas novamente se ela tiver essas três identidades em comum. A primeira delas são as suas partes. A segunda são a causa de pedir. E a terceira é o pedido, que devem ser os mesmos. E assim, somente as decisões de mérito proferida com fundamento no artigo 487. Olha aí, mais um artigo importante. Pause o vídeo nesse momento e dê uma lida nesse artigo 487. Bom, o artigo 487 são acobertadas pela autoridade da coisa julgada que exterioriza uma intangibilidade dessa sentença. O artigo 487 ele determina que haverá resolução do mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção, quando o juiz ele decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, e também quando o juiz homologar o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou nessa reconvenção, até mesmo em uma eventual transação ou em uma renúncia à pretensão formulada na ação. Certo? São esses pontos que a gente pode afirmar que haverá resolução de mérito mediante uma decisão do juiz. Repito, artigo importante, anotem, sublinhem, desenhem, pintem, faça o que vocês entenderem no artigo 487. Vamos deixar o vadimeco de vocês riscado. O Código de Processo Civil, no artigo 771, ele regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, que lá é determinado que se seguirá o disposto no livro 2, que é intitulado do processo de execução. Bom, esse importante artigo 771, a gente consegue extrair a partir da redação dele, e essa, na verdade, é uma grande dúvida que se tem e que enseja até hoje diversas discussões doutrinárias quanto à possibilidade da execução provisória em sede de processo de execução. E vamos primeiro ver um artigo, depois a gente entende melhor essa sistemática e essa discussão. Vamos lá. O artigo 771 diz que este livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial. E suas disposições aplicam-se também no que couber aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Bom, eu concordo com vocês,
é uma redação um pouco quanto travada, então se você porventura não entendeu de primeira, por favor pausem o vídeo para a gente partir para a explicação do parágrafo único. O parágrafo único aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do livro 1 da parte especial. O que eu passarei agora para vocês, na verdade, é o posicionamento doutrinário dominante. Como eu disse, existe essa discussão ainda quanto ao cabimento da execução provisória, mas o posicionamento da doutrina dominante diz, até mesmo sabendo-se que as regras atinentes ao cumprimento de sentença estão inseridos lá no livro 1 e eles socorrem disso. É um caminho viável, que seria aplicar a norma do artigo 520 a esse processo de execução, por força do parágrafo único, por força dessa autorização do parágrafo único. Por mais que no artigo 771 diz que o que vai ser aplicado como regime para o processo de execução é o que está contido neste livro, no livro 2, o parágrafo único ele acaba abrindo uma certa brecha. Ele diz que pode ser aplicado de forma subsidiária. Então, o que a doutrina defende, o que as pessoas, os advogados favoráveis à execução provisória, inclusive se socorrem, é a do artigo 520, que ele está contido no livro 1 e utiliza também do parágrafo único do 771. Para mim faz total sentido essa aplicação. E para você, faz sentido ou não? Vocês conseguiram me acompanhar? Se não acompanharam, por favor, coloquem no comentário, me procurem através do WhatsApp, por e-mail ou por Moodle. Veja só, existe uma gama de possibilidades para vocês conseguirem dirimir eventuais dúvidas, tá bom? Agora o que eu quero ver com vocês vamos observar o artigo 520 e eu também vou pontuar alguns pontos relevantes sobre esse artigo. Vamos, bora lá. O artigo 520 tem a seguinte redação: o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. Observaram? Vamos lá, vamos repetir. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. Bom, ou seja, o que está querendo dizer o artigo? Quando a decisão judicial que condena o cumprimento de uma eventual obrigação pecuniária que ainda não tenha sido transitada em julgado, lembra que a gente já falou de trânsito em julgado? A gente falou poucos minutos atrás. A gente falou dessa questão, dessa decisão de que ela tenha grafado, que ela tenha como seu conteúdo esse trânsito em julgado. E esse recurso ele esteja pendente de eventual recurso desprovido desse efeito suspensivo, é possível que se dê início ao procedimento executivo. Entretanto, cumpre ressaltar que não há execução provisória como usualmente se diz, mas sim o título que é provisório. Esse título é provisório e não a execução é provisória. Vamos corrigir essa terminologia desde já, pois esse título que no momento ele é provisório, ele pode futuramente ser substituído. Pode ser que essa decisão que antes não se tinha o efeito de transitado em julgado, ele venha a ter e essa pessoa substitua, essa pessoa consiga colocar no processo de execução e lá ele consiga fazer também essa definitividade. E já quanto ao procedimento, resta claro que seguirá a sistemática desse cumprimento definitivo. Então, bora ver essas situações determinadoras nos incisos e nos seus parágrafos. Vamos lá dar uma olhada agora. Inciso 1. Corre por iniciativa e responsabilidade do exequente
que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Inciso 2º. Fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se a parte ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. Bom, nesse primeiro inciso, nós temos duas questões relevantes, duas questões importantes que cabe aqui eu fazer uma observação. A primeira é quanto à necessidade do requerimento do exequente para esse cumprimento provisório, ou seja, não pode ser instaurado, presta atenção nisso, pessoal. Algumas pessoas já me perguntaram, mais de uma, não pode ser instaurado de ofício, ou seja, não pode o magistrado, por livre e espontânea vontade, ele fazer esse cumprimento provisório, beleza? E a segunda situação desse primeiro inciso é quanto ao dever de reparar todos os danos que eventualmente o executado ele tenha sofrido em caso de uma reforma de decisão. Entendam que está sendo fundado essa execução provisória com base em uma execução que está pendente de um julgamento. E esse julgamento ele vai trazer a definitividade para o processo, certo? Essa parte contrária, possivelmente, ela fez um recurso e esse recurso, se ele for provido, ele vai reformar a decisão. E reformando a decisão, pode ser que também modifique a questão desta execução. E se eventualmente ocorrer algum tipo de dano para essa parte executada, vai caber ao exequente que ele promova essa reparação, tá bom? Então, o que a gente nota dessa decisão, desse requerimento, dessa execução provisória, é que, se por acaso ela for uma solicitação equivocada, pode gerar um grave dano para essa parte executada. Pode gerar, às vezes, um dano de difícil reparação ou até mesmo de uma reparação impossível. E para isso, vai ter que ser quantificado um dano para essa parte. Portanto, tomem muito cuidado para essa questão de execução provisória, para que vocês, porventura, não sofram no futuro alguma eventual responsabilização por conta de um mau dever de assessoramento do advogado. Eu já conversei esse ponto com vocês, do dever do advogado, do dever desse patrono, ele sempre expor quais são as situações que o eventual cliente ele possa vir a enfrentar. E para isso, ele deve falar todos os benefícios e também todos os malefícios de eventual adoção de medida. Quando a gente coloca em cima de uma mesa para tomar uma decisão, você tem que estar ciente de todos os ônus e todos os bônus, para que, diante disso, você consiga tomar a melhor decisão possível, certo? Então, este é um cuidado que tem que ser tomado. Este é um ônus, este é um malefício que pode eventualmente ser necessariamente enfrentado em uma execução provisória. Já no segundo inciso, ele dita sobre extinção de execução. O procedimento de cumprimento provisório ele deve ser extinto se a decisão judicial em que se funda vier a ser modificada ou anulada, restituindo-se as partes ao estado anterior, devendo ser liquidado nos próprios autos os prejuízos suportados pelos executados. Ou seja, se essa decisão, conforme eu já falei para vocês, se ela porventura ela for modificada ao ponto de inclusive ser anulada esse dever de, digamos que seja uma eventual indenização, e se lá seja discutido e seja verificado que não há qualquer tipo de dever de indenização, já está sendo promovida uma execução provisória. Conseguiram observar o prejuízo que isso tem?
Então, essa execução provisória ela vai ser extinta e nesses próprios autos podem ser quantificado o prejuízo que esse executado teve, para que haja um dever indenizatório dessa parte exequente que provocou, que requereu esta execução provisória de forma indevida e de forma equivocada. Beleza? Vamos passar para os próximos incisos agora. Trago para vocês agora o inciso 3 e o inciso 4. Só que antes disso, eu vou beber uma água. Bom, inciso 3º. Se a sentença, objeto de cumprimento provisório, for modificada ou anulada, apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução. Inciso 4º. O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de todos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrado de plano pelo juiz e prestado nos próprios autos. Bom, esse inciso segundo, ele falou que a gente acabou de verificar sobre a extinção total. Lembra que quando há uma extinção, há uma anulação desse dever. Já o inciso 3º, ele traz uma questão de extinção parcial, ou seja, caso essa reforma ou essa anulação dessa decisão, ela tenha sido apenas parcial. Somente nessa parte, então, é que fica sem efeito, que ela não será extinta por completo a execução provisória, e sim quanto a essa questão de reforma ou essa anulação que houve parcialmente. Quanto a essa parte do processo que realmente procede, que realmente deve ser executado, isso vai continuar, isso vai fluir até mesmo por conta dos atos que já foram praticados, pela celeridade que é necessário ser empregada e até mesmo também em decorrência da economia judiciária. Já o inciso 4º, ele trata da figura do calção. Esse calção que deve ser prestada pelo exequente para que haja o levantamento de dinheiro, transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real e até mesmo de um ato que cause um grave dano ao executado. Então, para isso, o exequente ele deve prestar um calção real ou fidejussório, suficiente e idônea, como o inciso ele diz, o qual deverá ser fixado pelo juiz e apresentado nos próprios autos. A calção ela serve como medida de uma espécie de contracautela. Então, ela é destinada para proteger o executado contra o risco de vir a sofrer um grave dano, um dano que seja grave ao ponto de ser difícil ou até mesmo impossível de reparar. Então, o que se faz, essa calção que se faz, é como se fosse uma garantia. Se algo acontecer nesse processo que gere um grave dano, essa calção já está garantindo que você não vai ter um grande prejuízo por conta disso. Que esse grave dano que você pode ocorrer, que ele seja de difícil ou impossível reparação, a gente vai fazer então o levantamento desse calção que já foi prestado pelo executado nos próprios autos. Então já está garantido pelo dever de cautela, ele já está garantido. Você pode então fluir com esta execução provisória. Agora avancemos para os parágrafos, que também tem alguns importantes pontos a serem conversados aqui na aula remota de hoje. O parágrafo 1º diz que, no cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do artigo
525. A figura desenhada aqui nesse parágrafo primeiro é acerca da impugnação pelo executado, disciplinando que no procedimento executivo provisório, o executado ele poderá se defender mediante um instrumento, que é denominado impugnação. Eu não vou me ater nesse momento para explicar uma sistemática mais complexa, para adentrar dentro dos pontos de impugnação, porque a gente vai ter uma aula para traçar todas as formas de defesa do executado e a impugnação ela estará lá. Então, segura um pouco que a gente já vai ver essa figura da impugnação mais à frente. No parágrafo 2º, disciplina que a multa e os honorários a que se refere o parágrafo 1º do artigo 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. Parágrafo 3º. Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. Bom, acerca desse parágrafo 2º, eu destaco que no procedimento de cumprimento provisório serão devidos os honorários advocatícios e a multa pelo não adimplemento voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias. E esses 15 dias, eles são contados da intimação do devedor para cumprimento dessa execução. O devedor, ele vai receber um documento falando para ele cumprir, para ele pagar nesse prazo de 15 dias, sob pena deles discutir eventualmente essa dívida, mas se ele ultrapassar esses 15 dias, ele vai ter que pagar multa, honorários e uma série de outras custas. Já o parágrafo subsequente, parágrafo 3º, ele disciplina que para o executado se livrar da multa e dos honorários, ele poderá comparecer tempestivamente dentro desses 15 dias e depositar o valor exequando. E este ato que não será reputado como incompatível de um eventual recurso, de uma eventual defesa que ele vai fazer. Ou seja, ele pode depositar o valor que lá está sendo dito, esse valor vai ficar tutelado pelo Poder Judiciário, ninguém vai poder fazer levantamento, salvo se houver uma orientação expressa para isso, e ele vai poder discutir no processo. Ele vai fazer esse pagamento para o Poder Judiciário, vai ficar depositado em uma conta bancária tutelada pelo Poder Judiciário, que ninguém vai poder mexer, e paralelo a isso, ele vai discutir no processo se é procedente ou se não é procedente essa dívida, qual é esse valor, se o valor ele está extrapolado, se está arbitrado eventual atuação monetária que não é devida, se está arbitrado ali uma multa que não é indevida, enfim, ele vai poder participar do processo de uma melhor forma possível, na busca da verdade real. Ele vai poder praticar todos os atos que por ele é permitido, que para ele é permitido. Beleza? Tá claro para vocês, pessoal? Vou fazer novamente, eu não me canso de falar. Por favor, se tiver alguma dúvida, me procure para a gente tentar dirimir essas dúvidas. Parágrafo 4º. A restituição do estado anterior a que se refere o inciso 2º não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente realizado, ressalvado sempre o direito da reparação dos prejuízos causados ao executado. Parágrafo 5º. Ao cumprimento provisório de sentença, que reconheça a obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa, aplica-se no que couber o disposto neste capítulo. Bom, sobre esses últimos 2 parágrafos, eu destaco, eu chamo a atenção ao direito adquirido trazido pelo parágrafo 4º.
o retorno a esse estado anterior a que se fez referência. Encontra-se limite no caso de atos de expropriação, caso em que o ato ele não será desfeito, assegurando ao executado o direito de reparação de perdas e danos. Ou seja, vai ser retornado ao status quo, vai ser retornado a esse status anterior. E se por acaso não for possível, ele vai ser merecedor de uma eventual reparação por perdas e danos, uma reparação dos prejuízos que foi causado. E tal dispositivo reflete de modo a assegurar também os eventuais terceiros que se envolvam em aquisição de bens alienados através dessa execução provisória. Essas pessoas que se envolvem em bens que porventura vai ser objeto de uma execução provisória, eles também são merecedores desses direitos. Tá bom? Vamos avançar. E aqui eu trago a primeira pergunta para vocês. Eu espero que vocês me respondam. Por favor, pessoal, podem responder. Ninguém vai te mal interpretar por isso, não. Pelo contrário, vão gostar e vão ver que você realmente está estudando, que você realmente está aproveitando as aulas remotas, apesar das dificuldades aqui impostas pelo nosso estado de pandemia, né? Vamos lá. A primeira pergunta que eu trago para vocês é o seguinte: tem que distribuir um novo processo com uma nova petição inicial, se você quer fazer essa eventual execução provisória, ou até mesmo para a execução definitiva. Você tem que distribuir um novo processo, você deve seguir todos aqueles ritos, todos aqueles requisitos necessários para você apresentar uma petição inicial. Isso deve ser feito ou não? E aí, o que vocês acham? Sim ou não? Bom, e a resposta é a resposta mais célebre pronunciada dentro do nosso estudo, dentro do direito, que é a palavra depende. Pois é, depende. Depende porque se for uma execução fundada em um título executivo extrajudicial, haverá de ser um novo feito. Afinal, ele está sendo discutido fora da esfera judicial. Ele está sendo discutido ali. Vamos traçar como exemplo uma letra de câmbio. Essa letra de câmbio ela foi discutida. Não tem nenhuma não tem nenhum eventual processo judicial em que ele foi que ele foi discutido. Assim como um eventual contrato, por exemplo. Esse contrato ele não passou pela mão do Poder Judiciário. Não houve uma homologação ainda de um agente do Estado para que ele tenha esse poder de ser judicial. Diferente se for mediante um cumprimento de sentença, quando for mediante um título executivo judicial, o qual já tem um processo em curso, já houve uma homologação do Poder Judiciário, já houve uma homologação do Estado por um de seus agentes. Inclusive, esses atos executivos, eles podem ser praticados em continuidade com esse mesmo processo em que está sendo discutido esse título executivo judicial. E pode ser que nesse momento alguém se pergunte: e quais são esses requisitos para esta petição inicial? Bom, evidentemente que há uma série de requisitos, evidentemente que há alguns pontos a serem seguidos para essa petição inicial. Em primeiro plano, eu trago para vocês, e eu peço que vocês anotem, que vocês sublinhem, façam uma bolinha, desenhem o que for necessário, ou até mesmo grifem com as canetinhas coloridas aí de você, que é o artigo 798, que já foi objeto do nosso estudo, o qual prevê que a petição inicial ela deve instruir o título executivo, deve ser apresentado esse título executivo demonstrativo desse débito atualizado,
a prova que se verifica essa condição ou esse termo e também eventuais provas, se for o caso, de que não houve esse adimplemento, que está havendo uma inadimplência. Então, se eu fundar essa minha petição inicial com uma letra de câmbio, eu tenho que apresentar a letra de câmbio, eu tenho que dizer quais são as partes, eu tenho que falar qual é esse valor atualizado, devidamente atualizado, dizer qual é o título, dizer qual é essa atualização, dizer qual é o índice que eu promovi a atualização, fazer um memorial de cálculo. Lembra quando a gente conversou a respeito de memorial de cálculo que deve ser apresentado? Pois bem, isso tudo tem que ser feito. E ainda é necessário que se haja uma indicação dos possíveis bens suscetíveis de penhora, além de, é claro, uma correta identificação das partes. Eu preciso saber quais serão as partes, quem serão os executados e quem serão o exequente desse processo de execução. E aqui eu trago mais um ponto que merece uma discussão entre a gente, que eu faço, na verdade, um alerta, pessoal. Por favor, não cometam esses equívocos que a gente vai comentar agora. É o seguinte, e se essa pessoa, se esse exequente ou se esse advogado desse exequente, ele esquecer de alguns requisitos dessa petição inicial? E aí, o que você acha? Deve haver o indeferimento? Deve haver a extinção? Deve o juiz promover que essa parte corrija esse problema? Bom, e a linha que o nosso ordenamento segue é que o juiz, deve o magistrado determinar a esse exequente que ele apresente na inicial de forma incompleta ou equivocada, que ele corrija esse problema no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento se for verificado que a petição inicial ela está incompleta ou que ela está inacompanhada, que ela está desacompanhada de algum documento que seja indispensável para essa propositura dessa ação ou para essa execução, seja ela provisória ou ela definitiva, nos termos do que a gente já comentou na nossa aula remota. E aqui eu trago para vocês um artigo que diz exatamente esse posicionamento que eu estou passando para vocês. É o artigo que eu gostaria que vocês marcassem, principalmente grifassem essa parte final que está em vermelho, que diz o seguinte: verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhado dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Portanto, se a parte interessada não promover a devida correção no prazo legalmente estabelecido, que é qual? 15 dias, pessoal, ele vai ocorrer uma pena a essa parte exequente. E a pena é justamente o indeferimento. Pessoal, é mais do que justo essa questão, pois vamos ter o seguinte entendimento, vamos ter o seguinte pensamento. Se esse exequente, que deve imprimir uma celeridade necessária, ele não atende a esses requisitos, a essa questão prazal, dominibus oni sucumbius, ou seja, passando para o nosso português, o direito não socorre aos que dormem. Isso foi uma das primeiras lições que eu aprendi na faculdade. Eu acho que na minha primeira semana. Eu espero que vocês tenham ouvido isso também o quanto antes, porque isso é muito importante e isso marcou toda a minha trajetória acadêmica. Eu sempre tinha esse preceito na minha cabeça. Vou repetir: o direito não socorre aos que dormem. E até mesmo passando por um linguajar mais popular, camarão que dorme, a onda leva. Ou seja, utilizei aqui uma expressão da grande cantora e compositora Beth Carvalho, que na verdade essa expressão ela se tornou mais popular, muita gente fala no cotidiano nosso, e se tornou uma expressão bem conhecida através de uma canção na voz de Zeca Pagodinho.
Beleza? E aí, vocês já ouviram essa expressão ou não? Se não, por favor, anotem isso e levem isso para o restante da vida acadêmica e para a vida profissional de vocês, tá bom? O direito não socorre aos que dormem. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eram esses pontos essenciais e pontos importantes que eu trouxe para a nossa 16ª aula, execução definitiva e provisória. E para a próxima aula a gente vai tratar da questão de execução por quantia certa. Beleza? Pessoal, até a próxima. Obrigado e estou à disposição para dirimir eventuais dúvidas. Até a próxima.